não sei quando você tá vendo esse vídeo, tá? Mas eu tô gravando ele antes do filme da Ingrid Guimarães e da Mônica Martinelli ser lançado, tá? E quando eu vi elas falando, né, sobre o filme, sobre amizade, eu pensei, isso precisa virar conteúdo, né? Então eu fiz uma série sistêmica toda sobre isso, né? Porque ao longo dos últimos vídeos, né, eu falei sobre quando o relacionamento vira tudo, né, o relacionamento amoroso, né, sobre o afastamento dos amigos, das amigas, sobre colocar a vida inteira dentro de uma única relação, né, dentro dessa relação amorosa só, né. Mas hoje eu queria falar sobre uma coisa bem importante, a amizade. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso dessa forma. Mas a amizade também sustenta a vida. Eu sou Eliane, consteladora sistêmica familiar, e esse é o 5º e último episódio da série Onde Está a Sua Vida? Quando a gente fala de vínculos importantes, quase sempre a gente pensa primeiro em família, relacionamento, filhos, né? Mas no olhar sistêmico, a amizade também ocupa um lugar muito, mas muito importante. Porque a amizade saudável, ela cria um tipo de pertencimento diferente, né? É um lugar onde muitas vezes você pode simplesmente existir. Sem precisar corresponder o tempo todo. Sem precisar sustentar um papel, sabe? Você pode ser você mesma, do jeito que você é. E isso tem um valor emocional muito grande, porque existem relações onde a gente precisa funcionar, né? E existem relações onde a gente pode respirar. E muitas amizades verdadeiras fazem exatamente isso. Elas lembram partes nossas que ficaram esquecidas. A mulher leve, espontânea, a que ri sem precisar pensar tanto se tá sendo inconveniente ou não, né? Eu acho muito simbólico que esse filme venha justamente falar disso, da força da amizade entre mulheres, porque muitas mulheres, elas foram ensinadas a colocar toda a vida dentro desse amor romântico, né? Viver só pro marido, né? Pro companheiro ou pra companheira, né? E aos poucos foram deixando as amigas. E com isso foram deixando a leveza, o riso solto e até partes importantes de si mesmas, né? E isso impacta muito mais a vida do que parece. Porque quando a vida fica emocionalmente concentrada demais em um único vínculo, né? Só nesse vínculo amoroso de casal, né? Ela começa a perder a expansão. A pessoa continua funcionando, continua trabalhando, continua vivendo, mas existe uma sensação sutil de peso, sabe? Como se a vida tivesse ficado séria demais. E muitas vezes não é falta de amor, é falta de distribuição emocional da vida. Porque a amizade saudável, é óbvio, né? Ela traz leveza, ela traz troca, ela traz pertencimento, essa sensação de pertencer, de presença sem cobrança, sabe? Quando ela é saudável, né? E quando esses espaços desaparecem, o relacionamento amoroso, ele começa a carregar um peso muito maior do que ele deveria, né?
A pessoa começa a esperar que o parceiro seja a companhia, a diversão, o apoio emocional, a leveza, a escuta, o acolhimento, né? E nenhuma relação consegue sustentar tudo isso sozinha. Se você quer perceber se isso tá acontecendo com você, eu vou pedir para você observar alguns sinais, tá? Por exemplo, um dos sinais, né? A sua vida ficou funcional, mas não leve. Você dá conta das coisas, mas parece que falta espontaneidade, sabe? Esse é um sinal. Um segundo sinal pode ser assim, ó. Você não tem mais espaços onde simplesmente você pode ser. Tudo virou função. Tudo virou responsabilidade, expectativa, sabe? Mãe, trabalhadora, não sei o quê. Uma terceira coisa é se você sente pena de si mesmo, né? Da mulher que ria mais, que tinha mais... Opa. Uma terceira sensação pode ser se você sente saudade de si mesma, né? Da mulher que ria mais, que tinha mais vida fora das obrigações. E isso é muito importante, porque muitas vezes o problema não está no relacionamento. Ele está no fato de que a vida inteira ficou concentrada ali no relacionamento. Não tem espaço para mais nada. E é aqui que eu quero deixar uma coisa muito clara. Esse vídeo não é sobre abandonar relacionamentos. Não é sobre isso. É sobre voltar a incluir a sua vida dentro da sua própria vida. Voltar a abrir espaço para amizades verdadeiras e saudáveis, trocas, leveza, momentos simples, né? Lugares onde você não precisa performar, né? E talvez isso comece de formas muito pequenas. Mandando mensagens para alguém, né? Aceitando um convite, retomando alguns vínculos, né, que tinha antes e acabou perdendo, ou simplesmente permitindo que existam mais lugares emocionais dentro da sua vida, além do relacionamento amoroso. Porque quando a vida volta a circular, né, algo dentro da gente também volta. E talvez a pergunta seja: onde está a sua vida? Essa pergunta talvez nunca tenha sido só sobre relacionamento. Talvez ela sempre tenha sido sobre quantos lugares dentro da sua vida ainda estão vivos. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te convidar a olhar com carinho para os lugares, né, onde a sua vida foi ficando pequenininha. Porque muitas vezes isso está profundamente ligado ao medo de rejeição e à necessidade de concentrar tudo em poucos vínculos para se sentir segura. E é exatamente isso que eu trabalho no programa O Caminho para Ressignificar a Ferida da Rejeição e do Abandono. E se esse vídeo tocou você, escreve aqui nos comentários para mim. Eu vou adorar te ouvir, né? E vou adorar também saber que você acompanhou a série, né? Porque assim, ó, às vezes o que tá faltando não é mais amor. Às vezes o que tá faltando pra gente é expansão. Na descrição do vídeo aqui tem as minhas redes sociais, tem o endereço das minhas redes sociais, né? O endereço dos programas, os links dos programas que eu tenho disponíveis, né? E eu te espero na próxima série sistêmica que eu tô pensando em fazer sobre a criança interior.